programa de hoje é um programa especial. Eu quero falar de pátria, de patriotismo, de Brasil, das coisas que a gente precisa ter nesse país para a gente viver em paz, para a gente viver feliz, né? E eu fico muito preocupado porque eu navego nas redes sociais, especialmente nas bolhas bolsonaristas, ali onde tem as postagens das pessoas que estão se preparando para irem para a rua se manifestar, e eu vejo muita gente violenta, né? Muita gente mostrando que quer transformar a manifestação numa guerra. Porque o que é que eu vejo? Eu vejo que esticaram muito a baladeira, como a gente fala no Nordeste. A baladeira é aquele estilingue que vocês chamam aqui na nossa terra, é baladeira. Você estica, aí tem um momento assim que não dá mais para esticar. Ou a borracha quebra ou você solta a pedra. E nós chegamos nesse momento. Porque nós temos um presidente da República, que vocês sabem, eu sempre disse aqui, eu respeito o presidente Bolsonaro por democraticamente, não importa o que foi dito, não importa se ele fugiu dos debates, não importa se teve muita mentira nas redes sociais, se inventaram coisas do Arco da Velha para o povo acreditar que ali tinha uma redenção, uma salvação da pátria, e as pessoas, na sua maioria dos eleitores, foram para aquele lado. Isso não importa, já passou. Ele ganhou democraticamente, é o presidente do Brasil e deveria governar o Brasil de cima dos seus votos, para que as suas ações, enquanto gestor da nossa pátria, gestor público, pudesse ser capaz de positivamente melhorar a vida de todos os brasileiros. Mas isso não aconteceu. Eu sempre disse, respeito o Bolsonaro por ele ter sido eleito pelo voto popular. Sou democrata, sou republicano e sou patriota. Eu desafio alguém nesse país a ser mais patriota do que eu. Não é porque estou com essa camisa verde e amarela ou porque botam uma camisa da seleção que eu sou patriota. O verdadeiro patriota é aquele que sabe a dimensão do que é a pátria. Quem são os inimigos da pátria? Quem são os aliados da pátria? Quem são as pessoas com quem nós precisamos nos aliançar para que essa pátria seja dignificada? E quem são aquelas que nós precisamos combater porque não são patriotas? Pode até ter disfarces de patriotas, mas não são. E o Bolsonaro é muito mal orientado politicamente. Primeiro que ele não faz política. E botaram na cabeça dele que ser eleito não significa ter poder. Ou seja, eu ganhei a eleição de presidente, mas eu ainda não sou poderoso. Por quê? Porque eu não governo o país sozinho. Eu governo com dois outros poderes, o judiciário e o legislativo. O legislativo é fácil. Com dinheiro eu posso comprar o apoio da maioria do Congresso. Agora, e o judiciário? Como é que eu vou fazer o judiciário trabalhar de acordo com a minha vontade de fazer as coisas do jeito que eu quero? E se o que eu quero não for o melhor para o país, quem vai dar um cobro em mim? E é por isso que o nosso país tem 3 poderes. Para que, do equilíbrio entre os 3, nós possamos achar um denominador comum, um consenso, para a gente não levar o país para aventuras. O povo brasileiro, no dia 7 de setembro, teria que marchar para a rua para pedir melhores condições de trabalho, para reivindicar os direitos que foram perdidos, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, para reivindicar que o custo de vida no Brasil baixe, que a inflação que está galopante seja baixada, que os 15 milhões de desempregados no Brasil possam ter oportunidade de trabalho e não ir para a rua achar que é patriota para combater mais um dos poderes do Brasil, que o Brasil tem 3 poderes, porque existe um STF que segura a onda autocrática do presidente. Autocracia, aquele cara que quer fazer tudo do jeito dele.
E a gente vive numa democracia. Numa democracia nós temos que negociar tudo. O presidente não é dono do Brasil. Ele senta ali e tem determinadas prerrogativas que ele tem, mas tem um bocado de obrigação que ele tem que cumprir, inclusive as obrigações constitucionais. Não dá para sair atropelando a Constituição. Então, vamos ter muito cuidado para a gente não ser manipulado. Eu não ouço o presidente Bolsonaro falar em trabalhador. Eu nunca ouvi um discurso voltado para a classe trabalhadora. Vocês já ouviram? Agora, todos os dias nós vemos o presidente dentro de quartel. Todos os dias nós vemos o presidente junto de soldado. É como se estivesse jogando. Ainda tem uma quantidade muito grande de militares no governo. Ele disse que ia fazer um governo técnico, né? Botar pessoas técnicas em todos os setores do governo. Aí não tem isso. Para governar, para ele pegar o parlamento, né? O segundo poder, ele se juntou ao Centrão. Lá ele tem maioria. Só falta o STF. O STF aí ele quer atropelar, botando na rua pessoas que não têm consciência do que é patriotismo. Bolsonaro tem 10% de pessoas que seguem ele cegamente. São 10%. Cegamente. Se ele for disser, nós vamos mergulhar aqui, esse rio, a água é maravilhosa, e for enxofre, essas 10% das pessoas que seguem ele pula. E tem mais ali, o está beirando aí, a aprovação dele está beirando 25%, caindo um pouquinho por ali. Aí os outros são as pessoas que estão tirando proveito do seu governo. Tem muita gente tirando proveito. Claro, tem setores da economia que está bem. Houve concentração de renda nesse período. Muitos bilionários nasceram nesse período. Né? E os militares que estão no governo, que são milhares, que ocuparam cargos importantes, ganhando ali o dinheiro dos salários dos novos cargos e também trazendo ali a remuneração de militar. Quem é que quer largar uma boquinha dessa? Não quer, então. E as pessoas que gostam de armas, que o Brasil liberou-se para você comprar arma à vontade, comprar munição. Ah, não, tem um inimigo comunista. Cadê o inimigo comunista do Brasil? Eu não conheço. Quem é o inimigo do Brasil? Que comunismo é esse que os caras, eles inventam? Esse tal de Steve Bannon é o cão chupando manga. Eles têm uma técnica e aproveitam a internet, que isso aqui é terra de ninguém. A internet é terra de ninguém. A maioria das pessoas que aprendem a usar um WhatsApp, passar um filmezinho daquele rapidinho para toda a sua... Agora é de 5 em 5, antigamente passava, era de muitos. Repassa torto e à direita as mentiras como se fossem verdades. Então eles aproveitam isso, o baixo nível de consciência da população, para espalhar mentira. Esse tal de Steve Bannon, ele é um cão chupando manga, como eu falei aqui. Então ele diz assim, provoque, pega um país desse tamanho, arranja um inimigo, tá? Você quer crescer, quer ficar famosão aqui na internet? Inventa uma mentira bem grande, diga uma besteira bem grande. No dia seguinte, a besteira que você disse, a mentira que você contou, todo mundo compartilha. Claro que tem muita mentira, tem um negócio chamado robô. Esses caras têm assim, escritórios montados com um bocado de perfis falsos para ir ali dizer que ele é o bam. Aí os otários vão atrás e começam a aumentar aquela quantidade de postagens positivas. Aí surgiu um grande líder, olha aqui, o cara que vai salvar o Brasil é esse daqui, é o verdadeiro patriota, esse é o patriota. Meu Deus do céu, onde é que nós estamos? E não se deixe enrolar com esse papo do nós contra eles. O nós contra eles fez o Hitler se tornar uma das figuras mais nefastas da história humana. Porque lá na Alemanha, ele jogou o povo alemão contra o povo judeu. Então, primeira coisa, arranja um inimigo. Segunda coisa, joga o povo contra esse inimigo, mesmo que ele seja imaginário. Aí você já rachou o país. Rachando o país, dependendo da quantidade de armas que você colocar na mão de quem está julgando o outro inimigo, você vai exercer o poder. Poder que o Steve Bannon diz que não é o poder que você tem quando ganha uma eleição de presidente. É quando você vira ditador. E eu não quero ditadura nunca mais no meu Brasil. Olha, eu nem sou muito fã
do STF. Antes de Bolsonaro, eu tinha aqui as minhas restrições ao STF. Eu mudaria muita coisa, só que democraticamente, discutindo com a população do Brasil, propondo. Tem muita coisa que pode ser mudada. Agora, não desse jeito, não com invasão, não com belicosidade, não com quebra das instituições. Quando Hitler chegou ao poder lá na Alemanha, as cabeças mais inteligentes da Alemanha debandaram. O Alberto Einstein, um gênio, o homem que descobriu a teoria da relatividade, em 1933, quando Hitler começou a subir, ele pulou fora de lá da Alemanha. Tem um povo bestalhão que admira essa entidade, confunde autoritarismo com ordem e honestidade, vibra com seu barbarismo, seu atrasado machismo. Para esse povo é qualidade. Mas também tem gente ilustre, guerreira e inteligente, gente mais civilizada, mais sensível e consciente, que não quer ser dominada por gente tão atrasada com ela bate de frente. Então o cacete canta numa grande divisão. Num lado está o atraso, no outro a civilização, de um lado a democracia, no outro a hipocrisia, a barbárie e o mundo cão. Para salvar essa nação, só desbancando a mentira, seguindo quem é igual, quem olha onde a gente mira, saber quem é o rival e o parceiro ideal que a nossa luta inspira. Eu sempre disse aqui, respeito o Bolsonaro, que ele ganhou com voto popular. Mas, desde que eu conheço a vida dele, ele jamais, para mim, com a visão que eu tenho, pelo amor que eu tenho por esse país, mereceria um voto meu. Eu tenho aqui pessoas que trabalham comigo que votaram nele, já se arrependeram, mas votaram nele. Que nós discutimos muito antes da eleição. Paz, tem muita mentira nessa história aí. Sabe? Uma pauta moralista, mentirosa, falso moralista. Porque você disse que vai combater a corrupção, mas a gente ouve lá depoimento de funcionário da família de Bolsonaro entregando os podres da família. Briga com ex-mulher, que aí vem à tona, sabe? Briga com ex-mulher, vem à tona os podres, né? Então, a gente sabia disso. Sabia que não ia dar certo esse negócio. Se o Bolsonaro virasse presidente. Não ia ser bom pro povão. Mas o povão achou que estava indo atrás do arauto da moralidade. Sabe? E as mentiras que esse Steve Bannon mandou pregar aí pelo Brasil afora deu certo. Uma madeira não sei lá de quê. Seus filhos vão virar gay. É uma pauta louca, enlouquecer o nosso povo. Porque não é patriotismo isso. Patriotismo é se você estivesse lutando para melhorar o pão de cada dia, melhorar o salário, melhorar a vida de todos nós, fazer o Brasil produzir para todo mundo, saber o que é que nós temos que produzir, para quem produzir, como produzir. É assim que tem que ser, distribuir renda. O Brasil está dominado por uma elite nefasta, em senhores conservadores, falsos moralistas, que se dizem patriota, mas na verdade estão transformando o Brasil no inferno. Eles vendem as suas ações como ações patrióticas, como se a maneira como eles agem fosse o céu, e a gente sabe que é o inferno. E é isso que acontece hoje no Brasil. É um Brasil de terror. Temos que lembrar que há 5 anos derrubaram um governo mentindo, derrubaram a presidenta Dilma, fizeram o povo engolir que ela estava dando pedalada fiscal, o povo não sabe nem o que é isso. A mulher saiu, nem os direitos políticos dela caçaram. Ela foi candidata a Senado, perdeu, ficou livre para poder competir. Por quê? Porque não tinha crime. Tiraram a mulher. Ninguém estancou a corrupção. E esse presidente não é o representante de Deus aqui na terra. Infelizmente, se juntou com um bocado de pastor. Tem que falar também dos pastores, que ao invés de estar levando os fiéis para o caminho da salvação, para o caminho de Deus, está levando os fiéis para uma vida desgraçada aqui na terra. E o 7 de setembro é um dia de confraternização, é um dia de celebração. Um presidente eleito democraticamente como o Bolsonaro, que se elegeu com o voto do povo, não tinha que no dia 7 de setembro convocar aquela quantidade de pessoas que seguem ele com cegueira mesmo, segue de qualquer maneira, independente dos erros que ele cometa. Ele tem 10% de pessoas no Brasil que estão muito apaixonadas por ele e a paixão é cega, ele vai atrás dele de qualquer maneira. E o que ocorreu foi isso, o Bolsonaro juntou essas pessoas, que é uma quantidade boa, são 10% da população do Brasil. O Brasil tem 212 milhões de habitantes, daí
nessa brincadeira 20 milhões de pessoas que cegamente acompanham Bolsonaro. 20 milhões dá a Bolsonaro a possibilidade de chegar em qualquer praça de qualquer cidade do Brasil e ter público para ele. Você vê que ele falou muito em fotografia. Eu vou tirar uma fotografia daqui para mostrar ao Conselho da República. Coisa que um Conselho da República não é para se convocar a qualquer hora, né? Agora ele pensa muito nessa fotografia, o presidente. A fotografia de muita gente, ele tem 10% que segue ele, são 20 milhões de pessoas. Se o Rio de Janeiro tem, o Grande Rio tem aí 10 milhões, se ele chegar numa praça tem 1 milhão de pessoas que podem vir atrás dele, São Paulo mais ainda. Então ele tem público no país inteiro, e fazer fotografia de gente para ele vai ser fácil. Isso gera uma ilusão em quem segue ele, que é a maioria do povo brasileiro que o segue, não é verdade, porque 75% dos brasileiros não seguem Bolsonaro. Essas pessoas, elas têm esse apego pelo militarismo, essa vontade que o Brasil seja governado por mão de ferro, uma paixão, uma coisa meio masoquista, né? É masoquismo isso, porque para existir o sádico tem que existir o masoquista. Quem gosta de apanhar se relaciona com o sádico, né? Quem gosta de ser oprimido se relaciona com o opressor, né? Aliás, a política, eu defendo todos os dias aqui a atuação dos bons políticos. Os bons políticos evitam as guerras. Os bons políticos conciliam interesses. Nós precisamos de bons políticos. Mais políticos bons no Brasil. Não é político ladrão, não. É político bom. O político bom, ele honra o cargo que ele ocupa, o mandato que o povo dá a ele, seja esse mandato no legislativo ou no executivo. O Brasil carece de bons políticos, bons negociadores. O que falta ao nosso presidente? Nosso presidente ele é movido por uma autocracia, ou seja, o desejo de mandar sozinho, de impor o seu ponto de vista goela abaixo da sociedade. Isso dificulta a relação dele com os outros dois poderes. No caso do Legislativo, ele conseguiu o apoio do Centrão. O Centrão, nós que percebemos como a política funciona, dizemos que o Centrão, ele não desembarca de um navio, ele pula para outro. Ele nunca afunda. O Centrão está sempre buscando uma maneira de ficar no poder, se alimentando do presidente que está ali naquele momento no Brasil. Hoje, quando o presidente fica fraco, quando o presidente não está forte, aí que o Centrão se fortalece, porque o presidente precisa do Centrão para se manter, para aprovar seus projetos. E o Centrão hoje nada de braçada. Bolsonaro hoje está mais fraco, vai entrar para a história como um fiasco, que conseguiu seduzir uma quantidade boa de brasileiros, mas que não entregou para o Brasil, ao longo do seu mandato, coisas que um presidente precisa entregar para o seu povo. Nação Nordeste de olho em tudo que está acontecendo na política, para esclarecer, para deixar você que está aí do outro lado do rádio mais informado e entender como é que esse jogo, essa correlação de forças ocorre e que termina afetando diretamente a vida de cada um de nós. Por isso nós temos que ter consciência política para a gente não seguir masoquisticamente quem bate na gente.